Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui hoje para a gente conversar a respeito de violência doméstica. E por que falar a respeito de violência doméstica? Primeiro, porque vivemos no Brasil e é um tema extremamente relevante para nós, uma vez que o Brasil ocupa o quinto lugar, a quinta posição no ranking mundial de feminicídio. Ou seja, somos um dos países que mais matam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. E isso já nos diz muita coisa, né? Que vivemos numa sociedade patriarcal, estruturalmente patriarcal e machista, nós já sabemos. Agora, como que isso interfere no nosso dia a dia, nas nossas rotinas e na violência a qual nós somos expostas todos os dias, né? Esse tema me veio em mente neste momento por conta de um seriado que está passando no Netflix, que é o Maid. Vocês já devem ou ter assistido ou terem ouvido falar a respeito, porque ele está sendo bastante comentado ultimamente. E eu fiz questão de assistir e trazer aqui algumas reflexões a respeito. Como mulher, como psicóloga, como profissional da saúde mental, esse é um tema que sempre me chamou bastante atenção e que sempre foi foco também dos meus estudos, né? Sou mulher, sou feminista, vivo na pele o que é esse lugar que nos é permitido na sociedade e recebo muitas mulheres também diariamente no meu consultório. Eu diria que o meu consultório é majoritariamente feminino, né? 99% dos meus pacientes são mulheres. E a todo momento eu me deparo com as dificuldades de ser mulher no mundo em que nós vivemos. Não só aqui no Brasil, no mundo, né? Atendo mulheres aqui e fora daqui. É claro que aqui nós temos um cenário diferente em alguns sentidos, mas de uma forma geral, ser mulher não é fácil, nem no Brasil, nem no mundo. Acontece que aqui nós estamos muito expostas, de fato, a esse tipo de situação, né? A violência doméstica. Enfim, eu assisti o Maid, eu quero tomar um pouco de cuidado, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu vou conseguir não trazer nenhum spoiler. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista primeiro e depois volte aqui, a menos que para você não tenha problema ouvir um pouquinho sobre o que diz a história, né? Então, Maid vai falar basicamente sobre a história de mulheres, né? Onde tem uma protagonista que vive uma cena de violência doméstica. Ela vive uma situação onde ela é exposta a uma violência psicológica, uma violência emocional, que começa a beirar a violência física, mas a princípio é uma violência emocional. E essa protagonista, o que eu achei muito rico nesse seriado é que ela traz uma verdade, né? Ela traz com uma veracidade tudo que aquela personagem está vivendo. Eu já atendi, como esse é um tema que me chama bastante atenção, eu já atendi numa ONG, já cedi alguns horários do meu consultório para atender vítimas de violência doméstica. Então assistir Maid me leva um pouco para esse lugar, para a história dessas mulheres. E uma coisa que elas têm em comum é a repetição. O quanto é importante a gente estar atento a isso, né? O que a gente está repetindo de padrões familiares e que a gente não se dá conta. Então essa protagonista é muito interessante porque a história, né? Ela vai trazer muitas repetições, tanto na vida da protagonista como na vida do parceiro que agride também, né? Então essa protagonista, ela tem lembranças, né? Em alguns momentos ela tem lembranças de quando ela era pequena e de que ela era exposta à violência que o pai praticava com a mãe. E essa mãe tentando de tudo para tirar ela dessa cena e o quanto aquilo era assustador para ela. Mas é incrível assim que conforme ela entra ali na vida adulta e ela se interessa por esse rapaz, ela se interessa por um rapaz muito parecido com o pai em alguns aspectos, né? O pai biológico era alcoolista, então ela se interessa por um rapaz que num primeiro momento não demonstra qualquer similaridade, pelo menos não claramente, e depois, conforme essa relação vai evoluindo, ela vai
conhecendo essa característica dele, né? Então ele começa a beber, depois que ela engravida, ele começa a ficar agressivo. No primeiro momento ele pede para que ela tire o bebê, ela não quer tirar o bebê e ele fica agressivo. Então ele começa, pelo menos ali no seriado, vai demonstrando que a bebida aparece na vida deles nesse momento. Talvez um momento que o faça também entrar em contato com a própria infância, né? Que também foi uma infância de violência. Então ele também foi submetido à violência com os pais, com a mãe, que também era alcoolista, que também agredia, que também perdia a paciência, enfim. Então ele também tem uma história de infância difícil e parece que ali, com a gravidez dela, isso de alguma forma vem à tona e ele também começa a apresentar cenas de violência e de descontrole com a bebida. Até que em um momento ele passa do limite e ela entende que aquilo está colocando ela em risco, né? De alguma forma isso também faz ela reviver a infância, a própria história, e ela sai de casa. Falei que não ia trazer spoiler e tô trazendo um monte, né? O que eu acho importante da gente pensar aí é o quanto foi difícil para ela associar aquilo com violência, né? Então ela sai de casa, ela fica assustada, no primeiro momento ela entende que ela pode sair dessa situação, que ela não precisa reviver o que ela viveu na infância, mas quando ela vai para um abrigo, quando ela, porque em um determinado momento ele tenta tirar a guarda da criança e ela fica muito confusa se ela deve ou não prestar queixa, se ela deve ou não fazer um boletim de ocorrência, porque ela não consegue entender se aquilo realmente é uma violência ou não, porque é uma violência emocional. E a gente aprende que violência é violência física. Então é muito importante a gente entender que uma relação abusiva, ela não começa de cara com abuso físico, né? Ela vai começar com abuso emocional, de fato, né? Ela vai começar eliminando a sua autoestima, vai começar ali dizendo que você não é uma boa pessoa, que você não tem qualidades. O abusador, ele desqualifica a vítima, né? E foi isso que ela viveu. Então, no primeiro momento, ele dizia um monte de coisa para ela, dizia que ela estava estragando a vida dele, e o quanto que isso abala a autoestima e o quanto você fica confuso de fato. Enfim, ela sai no primeiro momento dessa situação, ela vai buscar trabalho, e aí, num determinado momento, ela tem uma recaída e ela revive aquilo de novo, né? Porque num primeiro momento ele se mostra interessado em mudar, ele se mostra próximo, companheiro, parceiro, e ela volta para casa, e no voltar para casa aquele ciclo recomeça. Então essa é uma característica muito presente dentro das relações abusivas, né? Um ciclo de violência onde primeiro o agressor, então começa ali lindo, mil maravilhas, geralmente são relações que começam de forma muito rápida e muito intensa. Começa tudo ali muito perfeito, as coisas vão caminhando aos poucos, de forma muito sutil. O agressor, ele vai te afastando das pessoas que são importantes para você. Ele começa a tua vida começa a se resumir a ele, porque é uma forma também de controle, né? Então, se eu tenho controle da situação, mais difícil é dessa outra pessoa sair dessa relação. Então, ela estava ali sem trabalho desde o início, né? No início, principalmente, porque depois ela começa a buscar trabalho. Inclusive, tem uma cena que eu acho linda, em que uma das patroas dela, né, quando ela começa a trabalhar, e ela vai trabalhar como empregada doméstica, por isso o nome do seriado Maid, uma das patroas fala para ela assim, a patroa tá passando por um momento difícil de divórcio e fala para ela assim: seu trabalho é muito importante, nunca deixe ninguém desvalorizar o teu trabalho, porque no final das contas é ele quem sobra. E isso me faz pensar bastante na importância da independência, inclusive financeira, porque a independência financeira ajuda muito no processo de rompimento com o ciclo de violência. Quando a vítima, né, ela é dependente do agressor, é muito mais dependente financeiramente do agressor, porque tem outros tipos de dependência, inclusive a emocional, principalmente a emocional, mas a dependência financeira é um fator extremamente dificultador. Então tem essa cena muito bonita, em que essa patroa, falando de si, fala para ela: nunca deixe ninguém desvalorizar o teu trabalho, porque o teu trabalho, no final, é aquele com quem você vai poder contar quando ninguém mais estiver do teu lado.
Então achei bonito porque me faz trazer essa reflexão, assim, dependência financeira é um fator importante para que a gente consiga romper com ciclos de violência. Enfim, então estava falando desse ciclo de violência, onde o agressor ele vai minando aos poucos a sua autoestima, dizendo que, poxa, você não sabe fazer isso bem, ou você não é suficiente, você não é bonita o suficiente, você não é boa o suficiente, você não é boa mãe o suficiente, você não limpa a casa direito. Ele vai minando, né, essa violência psicológica diária, que vai minando a autoestima daquela pessoa, até que vai aumentando, e quando há um rompimento, uma tentativa de rompimento, esse agressor ele muda o discurso. E aí o discurso passa: me desculpe, eu vou mudar, isso vai passar, né? E não vai mais acontecer. Você me provocou, se você não tivesse provocado, isso não tinha acontecido, porque eu te amo. E aí isso torna muito difícil para outra pessoa de romper com o relacionamento, porque acontece algo aí que na sistêmica a gente vai chamar de duplo vínculo, que é uma comunicação paradoxal. Ao mesmo tempo que eu digo que você não é suficiente para mim, eu digo que eu te amo. E isso confunde a outra pessoa, né? Ele me ama ou ele não me ama, né? Será que a culpada sou eu de fato? Será que se eu tivesse feito de outra forma não teria acontecido desse jeito? Então será que realmente eu sou a responsável pela nossa relação estar ruim? Então essa pessoa ela vai ficando tão confusa com essa linguagem paradoxal, com essa dubiedade, né? Onde ora eu te amo e você é a mulher da minha vida e outra hora você não serve, você não é boa o suficiente, você não sabe fazer nada. Que essa pessoa começa a se colocar como de fato a responsável por aquela relação não estar dando certo, né? E fica muito confuso, é amor, não é amor ou é violência? E aí torna cada vez mais difícil para que essa pessoa saia dessa condição. Então o ciclo de violência fica presente ali. Enfim, eu acho que uma das coisas mais bonitas do seriado é perceber o quanto que ela consegue romper com esse ciclo, né? Um ciclo familiar. A mãe dela é extremamente dependente emocionalmente, então ela vai buscando sempre homens abusadores, né? Homens que estão interessados nos bens dela, que estão interessados no trabalho dela, que estão interessados em passar dos limites de alguma forma, né? Em abusá-la de alguma forma. E essa mãe vai buscando sempre parceiros muito parecidos, né? Ela tá sempre repetindo escolhas ruins. E a protagonista, de alguma forma, ela começa nessa linha, mas ela consegue romper com isso, né? Ela consegue fazer outras escolhas, ela consegue romper com essa relação, ela começa um processo de terapia, um processo de autoconhecimento que faz toda a diferença, porque ela começa a entender o ciclo da violência, ela começa a entender que aquilo que ela vive é violência, né? Pode parecer sutil, mas ele não me bateu de verdade, ele me agrediu verbalmente, mas aquilo é uma agressão. E até tem alguns momentos no seriado em que ela traz isso, ela diz, eu aprendi isso no abrigo, né? Eu não achava que era assim, mas eu aprendi isso no abrigo. Então, acho que o seriado traz a questão do que a gente está trazendo com a gente, quais são os aprendizados sobre amor, que histórias de família são essas, o que eu tô repetindo e que eu não tô me dando conta. Traz a questão da sororidade, né? Então essa patroa dela, ela vai fazer uma diferença importante na vida dela, porque depois ela apresenta ela para uma advogada que vai ajudá-la a lutar pela guarda da filha, enfim. E ela vai construir uma outra história, né? Ela consegue romper com esse ciclo e ela começa a construção de uma outra história e possivelmente ela vai, com isso também, impactar as escolhas futuras dessa filha. Enfim, gente, é um seriado lindíssimo, potente, acho necessário. Fica a dica aqui se vocês quiserem assistir, se vocês quiserem falar um pouco mais a respeito disso também, eu estou à disposição nas minhas redes sociais. Estou à disposição para a gente continuar essa conversa, acho uma conversa necessária. E o que eu queria deixar de reflexão basicamente é isso, né? Então, qual é o nosso papel? Eu trouxe aqui como vítima e abusador, mas dentro de uma lógica sistêmica, nós nunca somos 100% vítimas ou 100% algozes. Então, se tinha alguém ali também abusando, é porque tem alguém ali que permite ser abusado de alguma forma. E é claro que é importante a gente tomar alguns cuidados quando a gente fala de que nunca nós somos 100% vítimas, porque há situações e situações.
Mas numa situação como essa, né, que envolve escolha, que envolve um relacionamento do qual eu também tenho gestão, eu tenho a minha coparticipação. E é quando ela se dá conta dessa coparticipação, quando ela se dá conta da repetição, quando ela se dá conta da história dela, que ela consegue romper com esse ciclo. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui com vocês. Vale a pena assistir o seriado e eu me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa caso vocês queiram. Um beijo, até o próximo vídeo.